Não é frustrante quando você vai a um médico e esse médico fala que ele não pode te atender? E não é ainda mais frustrante para você saber que ele não pode te atender e ele não ter ninguém para te indicar? Bom dia, peixes! É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a necessidade de termos parcerias. E eu realmente falo necessidade, porque nós, como profissionais, não vamos conseguir atender todas as pessoas que chegarem até nós. Mas precisamos lembrar que quando alguém chega até nós, ela está querendo uma resposta, ela está querendo uma ajuda. E se nós não formos capazes de dar essa ajuda ao cliente, ainda que ser para indicar um bom profissional naquela área em que nós não atuamos, a gente provavelmente não vai ter o retorno daquela pessoa que nos procurou. Bom dia, Francisco, seja bem-vindo. A ideia então é que a gente trabalhe um pouco com essas noções de como se relacionar com outros advogados, de como fazer parcerias. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixando aqui nos comentários. Lembrando que essa live fica salva aqui no feed do meu perfil e também que nós temos um grupo no Telegram, no qual onde todos os dias eu trago algumas dicas sobre a prática da advocacia. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa avaliar a respeito das nossas parcerias é se as pessoas que nós queremos estar com elas têm os mesmos princípios que nós. Ah, Carla, mas isso não é uma bobagem? Não é só importante que a pessoa tenha uma capacidade técnica? Não, não é. Vou te dar o exemplo prático do meu escritório. Então, lá no escritório, a gente trabalha com os valores da justiça, da honestidade e do atendimento ao cliente, enxergando-o como um ser humano. Se eu fecho uma parceria com outro advogado, que não tem esse princípio da ética, por exemplo, que para ele a técnica é muito mais importante do que a ética ou a honestidade, o cliente que me procurou, ele tem a expectativa de um atendimento. E aí, quando eu vou indicá-lo para o parceiro, e esse parceiro, ele não tem esse mesmo critério de atendimento que eu tenho, o cliente ele não vai se sentir atendido plenamente. Porque é como se eu tivesse indicado algo que não vai se cumprir. Entenderam aqui a ideia? Bom dia, Denise, Kennedy, Denis, fiquem aí à vontade para fazer perguntas, certo? Então, a ideia é que o seu parceiro, ele tenha um alinhamento de princípios que você tem. Até porque imagine que alguém te encaminha um cliente e aí a pessoa te encaminha um cliente e fala assim: olha, Carla, eu tô te encaminhando esse cliente, aí você forja aquela prova que vai dar certo o processo. Ou seja, se você não tem essa noção clara de quais são os seus princípios para que você exponha isso e se una com pessoas que têm os mesmos princípios que você vai ter dificuldade. Ah, mas eu ainda não tenho os meus princípios claros. Então, para tudo, e essa é a primeira coisa que eu te sugiro. Aproveite, o momento mais rápido que você puder. Sente-se um pouco e avalie quais são os valores que eu quero ter na minha profissão. Quais são os valores que eu quero transmitir com a minha advocacia. Para que todo mundo que possa ser atendido por você, de alguma maneira, possa dizer: nossa, olha, ser atendido pela Carla realmente me traz essa impressão de que ela cuida dos clientes. Os valores, eles não são só para você colocar num quadrinho na parede do seu escritório, certo? Os valores, eles são realmente os princípios que vão nortear a sua atuação. Então, antes de fazer uma parceria, eu faço uns testes com a pessoa. Antes de eu realmente passar um processo para a pessoa e falar: pronto, é contigo, eu tento me aproximar desse provável parceiro. Eu tento fazer alguma coisa pequena com ele. Por quê? Para ver de maneira bem objetiva como ele trabalha. Às vezes, quando a gente conversa com alguém e a gente fala: ah, como você trabalha? A pessoa responde: não, eu trabalho sempre com muita antecedência nos prazos, eu tenho um atendimento de excelência ao cliente. Mas aí, às vezes, quando você faz alguma coisa com aquele advogado, com aquele parceiro, você percebe que ele não consegue realmente colocar em prática tudo aquilo que ele disse. E se ele não consegue colocar com você, que é um advogado, amigo dele, imagine com um cliente.
Então, antes de indicar uma pessoa, tenha certeza que você pode indicá-la. Porque essa é a segunda ideia que é importante que nós tenhamos ela clara em nós. Se você indica um profissional, o seu nome está vinculado ao daquele profissional. Mas, Carla, não fui eu que trabalhei naquele processo, não fui eu que trabalhei naquela causa. Não importa, pessoal. Porque você disse para um cliente, olha, eu não trabalho nessa área, mas eu conheço fulano de tal e fulano de tal trabalha. Então, o cliente, quando for procurar o fulano de tal, ele vai esperar que fulano de tal faça o trabalho que você não fez. E você vai estar sempre sendo lembrado junto com fulano de tal. Então, muita atenção com as parcerias que você realiza. Infelizmente, durante a minha experiência como advogada, eu já passei por circunstâncias de indicar parceiros e esses parceiros não realizarem um bom trabalho e o meu nome ficou queimado com um cliente. Por que isso? É o que acontece na prática, tá, peixe? Não adianta vir e falar, não é assim, o cliente entende, não. Na prática, o nosso nome está vinculado ao nome do parceiro e vai ser muito difícil a gente fazer essa desconexão. Bom dia, Henrique, bom dia, Raquel, bem-vindos. Se quiserem aí deixar alguma pergunta, fazerem algum comentário, podem ficar à vontade. E aí, lembrando uma vez mais que essa live nossa de hoje, ela fica salva no feed. E também lembrando que nós temos o grupo do Telegram, no qual eu coloco dicas práticas da advocacia diariamente. Se você quiser saber mais, é só correr lá no link da bio, que tá lá, tá bem? Então, resumindo, antes de você fazer uma parceria com alguém, perceba se essas pessoas têm os mesmos valores do que você e converse bastante com ela. Tenha uma comunicação aberta. Um dos maiores impedimentos que eu vejo acontecerem na parceria é que existe um que se sente injustiçado pelo outro. Porque todos os clientes que chegam até mim, eu transfiro para o meu parceiro, mas nenhum cliente que chega para o meu parceiro, ele transfere para mim. A transparência, a honestidade, a confiança entre os profissionais, ela é imprescindível para que a parceria ela dê sucesso. E aqui não existe uma forma específica que faça dar certo ou não. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. O importante é que você coloque para o seu parceiro aquilo que é importante para você, para que ele também possa se sentir com essa abertura de trazer o que é importante para ele e vocês chegarem a um denominador comum. Existem vários tipos de parceria, a gente pode fazer parcerias dentro do nosso próprio escritório, né? Quando você não tem uma sociedade ainda, dentro da mesma cidade, você pode fazer parcerias no Brasil, hoje com essa facilidade do digital. Mas o que eu tenho notado? Quando você começa a trabalhar com uma pessoa, que você está com essa proposta de construção de um relacionamento, é interessante que a parceria ela não seja exclusiva. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que é importante que você não diga pra pessoa assim, olha, nós dois só vamos trabalhar juntos. Então, tudo que for de direito penal eu pego, tudo que for de direito civil você pega. E por que eu acho que isso não é interessante no início da parceria? Porque quando você começa a trabalhar, às vezes você precisa estar sempre tendo novos clientes. E se você se compromete a passar tudo que chegar até você para o outro daquela área, você também pode estar perdendo algumas boas oportunidades. Por mais que você seja especialista em uma área, isso não significa necessariamente que você não saiba atuar em um caso pontual. Isso pode ser importante para você. Então eu acho que de início as parcerias elas precisam ser não exclusivas. Você passa para o seu parceiro aqueles casos que de alguma forma eles não te interessem. Seja porque é uma área que você realmente não tem nenhuma experiência, seja porque você está cheia de trabalho, ou porque o valor que aquele serviço ele pode ser cobrado não te atende, né? Porque o seu ticket médio estaria mais alto. Então, existem várias possibilidades. Mas eu acho que é muito importante que os parceiros eles tenham liberdade de passar para o outro ou não. Só que de alguma maneira,
ao mesmo tempo que a gente precisa ter essa liberdade, você precisa ter um sentido de que vocês estão trabalhando juntos. Então, por aqui que a conversa é muito importante. Como vocês podem estipular isso? Olha, nós vamos tentar passar no mínimo um cliente por mês, um por outro. Ou nós vamos fazer um projeto de marketing jurídico em conjunto. E aí o que vier desse projeto de marketing, um pouco fica para mim, um pouco fica para você. Mas é preciso conversa. Não tem como a gente conviver sem termos uma boa comunicação. É muito difícil você ter uma parceria, uma sociedade profissional se você não tem essa comunicação. Então, eu acho que você, antes de definir ali, colocar num contrato de parceria ou se não um contrato de um advogado associado, tenha esse tempo para, como diz o ditado, comer um saco de sal, saber como a pessoa atua, saber se a parceria de vocês vão dar certo. Porque pode acontecer de a pessoa estar super comprometida com a parceria, mas não chegar a ela nenhum cliente que seja da sua área. E isso não acontece por uma malvadeza dessa pessoa, simplesmente porque não chegou ninguém da sua área até ela. Então, como ela poderia compartilhar com você um cliente que ela não tem? A parceria, uma vez que ela então é construída, aí você definiu que vai passar um caso por mês, preferencialmente aquelas áreas que você não atua, você vai passar para o seu parceiro. Vocês também têm que combinar a forma como os honorários vão ser partilhados. Eu acho interessante, mesmo que cada caso possa ser combinado de uma maneira diferente, que vocês tenham um padrão. Como é que a gente utiliza lá no escritório? A gente sempre tem um percentual para captação, que ele varia de acordo com o valor dos serviços advocatícios que estão sendo oferecidos. Então, o percentual ele vai de 10% a 20%, sendo que quanto maior a causa, maior o percentual dos honorários. Maior o percentual pela captação. Por que isso? Porque a gente sabe o quanto que é exigente para nós conseguirmos colocar em prática esse fechamento de contratos. Então, quem efetiva o início de um processo, ele precisa ser remunerado por isso. Dentre aquelas parcerias que nós realizamos aqui em Brasília, lá no escritório, a gente também estipula um percentual que fica para o escritório, porque o parceiro ele vai utilizar toda a nossa infraestrutura para atender aquele cliente. E depois disso, o valor final, ou ele fica integralmente para o parceiro, que seria aquele percentual que vai ser trabalhado, ou se não, ele é dividido entre os advogados que fazem parte daquela parceria. E isso em cada processo. Então, é importante que tenha um controle constante. E como eu mencionei há pouco, se você está fazendo pela primeira vez o trabalho com uma pessoa, se você ainda não conhece exatamente como ela trabalha, eu sugiro que você não faça simplesmente assim, toma parceiro, esse processo é para você. Acompanhe. Porque, como eu disse, se o cliente não se sentir atendido por esse advogado que você indicou, ele vai vir atrás de você, porque você indicou aquele advogado. É muito interessante também que você tenha reuniões regulares com seu parceiro, para que vocês possam traçar essas estratégias juntos. Eu acho que o mais difícil na parceria é você conseguir trazer para público, fazer uma divulgação entre os seus clientes de que existe aquela nova área de atuação dentro do seu escritório, ou que você tem uma pessoa para indicar naquela área de atuação. Porque o que vai acontecer é mais ou menos o seguinte: o cliente te procurou para você fazer um divórcio consensual. E aí você faz esse divórcio consensual. Então, qual é a referência que a pessoa vai ter? Que você trabalha com direito de família. Quando ela tiver um problema com um banco, pode ser que ela não lembre de você, porque ela colocou na memória que você atua na área de família. Então, sempre que eu estabeleço uma nova parceria, a primeira coisa que eu faço é avisar todos os clientes que o escritório agora conta com uma nova área, uma área para promover a defesa do consumidor em relação a bancos. Uma vez que eu falo isso para os clientes, eu começo a já dar uma visualização maior daquilo que eu posso oferecer, não diretamente por mim, mas com as outras pessoas.
Sempre que a gente fecha uma nova parceria, eu faço isso. Eu mando uma mensagem para todos os clientes avisando que agora a gente está atuando naquele novo segmento. Um outro ponto interessante é que quando você fecha a parceria, você tem que pegar a sua lista de clientes e refletir um pouquinho e falar assim, quem desses meus clientes pode ter problema com o banco? Que é essa nova área que a parceria está trabalhando. E aí você vai falando individualmente com cada cliente que você pode aproveitar desses novos serviços. Até para renovar o contato, para saber como é que o cliente está e para deixar ainda mais claro que aquele problema que você acha que ele tem e que ele realmente pode ter, pode ser resolvido com a atuação do seu advogado parceiro. Também acho muito importante divulgar parceria no seu site, nas suas redes sociais, para que as pessoas sejam capazes de olhar tudo isso que você produz e fale, nossa, olha, a Carla agora está trabalhando com direito bancário. Ela não trabalhava com isso, ela só fazia divórcio consensual, mas agora ela está trabalhando com direito bancário também. Aqui é um ponto que eu sempre comento com vocês. A gente precisa se fazer lembrar. E como você se faz lembrar? Estando presente com frequência com seus clientes, ou na cidade em que você está, ou nos órgãos de classe, ou nos órgãos administrativos. Desculpem, mas o fato é que as pessoas elas precisam se recordar que você trabalha com aquela determinada área específica. Então, uma vez que você pegou o seu parceiro, que tem os mesmos princípios que você avisou para os seus clientes que agora você tem uma nova área dentro do seu escritório. Chega o cliente, você já combinou o percentual que vai ser do parceiro. Agora é o momento de trabalho. Dependendo da confiança que você tiver, você não precisa ficar ali todo dia ligando para a pessoa, né? Até porque isso é muito chato, afinal de contas ele também é um profissional. Mas de vez em quando eu acho importante você também lembrar para o seu parceiro que aquele cliente que ele tem foi uma indicação sua. Então você liga e fala, e aí fulano, como é que tá o processo do seu Beltrano? Ah, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa e tal? E dependendo do cliente que você transferiu para o seu parceiro, se ele for um cliente importante para você, eu te recomendo que você também dê notícia para o cliente. Afinal de contas, o seu cliente ele vai falar assim, nossa, mas a Carla tá tão envolvida com o meu processo, olha só, ela passou o meu processo adiante, mas ainda assim ela tá aqui acompanhando. Essa é uma boa ideia, porque o que o cliente ele procura é que nós possamos atendê-lo da melhor maneira possível. E se ele se sente bem atendido, é o nosso melhor cartão de visita. Ele necessariamente vai voltar atrás e vai voltar a te procurar novamente. Bom dia, Michael. Bom dia, Wellington. Bem-vindos. Estamos aqui falando, sobre parcerias, como montar e estruturar uma parceria para você no seu escritório ou na sua advocacia individual. Então, fechou? Acabou o processo? Tudo certo? Não. Quando a gente começa a advogar, nós percebemos que o fim do processo não significa o fim do contrato. A gente precisa deixar várias pontinhas bem amarradas para que o cliente ele se sinta completamente atendido. Então, o processo foi finalizado, agora é o momento em que você vai conversar com o parceiro, porque provavelmente ainda tem um valor remanescente para ser recebido. E aí vocês vão fazer esses acertos. Vocês também precisam avaliar a respeito da emissão de nota fiscal, quem é que vai emitir a nota fiscal. Tudo isso precisa ser finalizado no fim do processo. E uma vez que vocês fecharam tudo, cabe que você faça uma avaliação da forma como o parceiro ele agiu. Eu não sei se é porque eu tento trabalhar com todas essas parcerias, com todas essas relações no cotidiano. Para mim, particularmente, as coisas elas vêm muito rápido para que eu possa avaliar. Então, dependendo de como a pessoa atuou, eu já consigo definir com rapidez se eu vou continuar essa parceria com ela ou não. Como eu disse antes, é importante que antes que você comece a divulgar para todos os lugares que você está atuando agora no direito bancário, você tenha um pouco de percepção se essa pessoa com quem você está atuando, ela realmente é eficaz ou não. Então, eu vou compartilhar algumas situações em que eu vivi
em que pequenas coisas já me fizeram desistir de uma parceria. Então, a primeira delas, uma vez chegou um cliente no escritório e aí falou: Carla, eu queria que você me atendesse nisso e é uma área que eu realmente não gosto de trabalhar. Aí eu liguei para um colega que é especialista nessa área e falei: olha, tem um cliente aqui que me procurou, ele tá querendo ser atendido nisso, mas essa é uma área que eu não gosto de trabalhar, então eu queria compartilhar esse cliente com você. E aí o advogado falou: não, Carla, maravilhoso, isso mesmo, pode me passar, vai ser ótimo a gente trabalhar juntos, parari. E aí, depois eu tentei falar umas 2 vezes com esse advogado, para que eu pudesse passar o contato do cliente e ele também fazer um contato com o cliente, e o advogado não me atendeu. Então aqui, pessoal, o critério é objetivo. Se o seu parceiro não atende às suas ligações, imagina se ele vai atender as ligações do cliente. Então, imagina a chance que tem de que o seu parceiro não deixe o seu cliente satisfeito. E, novamente, isso vai recair sobre você. Uma outra forma que você tem também de avaliar como é que está sendo prestado esses serviços aí pelo seu parceiro é ao longo do processo ir conversando com o cliente que chegou até você. Infelizmente é muito comum que os clientes eles fiquem reclamando pra gente daquele advogado que a gente indicou. E por que isso? Porque, bom, aquele advogado que a gente indicou não está fazendo um serviço da maneira como se esperaria. Então, isso tem que ser guardado por você, porque das próximas vezes em que você tiver necessidade de indicar, você precisa avaliar profundamente se você vai indicar aquele parceiro ou não. Um ponto que eu tô sempre falando aqui com vocês é o quão importante eu acredito que seja essa relação entre nós e o nosso cliente. Acho que essa confiança que se cria, essa fidelidade que se cria entre o advogado e o cliente, ela precisa ser mantida. Então, é mais interessante que você realmente não atenda o seu cliente e diga: olha, cliente, eu não atendo nessa área e eu não tenho ninguém para te indicar, do que você indicar alguém que vai realmente prestar um serviço que não seja um bom serviço. Porque senão isso vai voltar para você e isso não é uma boa coisa de acontecer. Bom dia, Cristiane, Aline, Frederico, bem-vindos. Qualquer dúvida aí podem perguntar, gente. Estamos falando sobre parcerias. Bem, peixes, eu acredito que, em suma, esses eram os pontos principais que eu queria trabalhar com vocês. Então, para que a gente tenha uma parceria de sucesso, busque pessoas que tenham as mesmas afinidades, tenha transparente na sua conversa com ele, exponha todos os pontos que você acha importante. Acompanhe o processo, não passe para o parceiro e pronto, acabou, esqueça que aquilo existe. Não, fique ali mais ou menos próximo para que você também possa dar notícia para o cliente. E sem extremismos. Às vezes o parceiro que você conseguiu naquele momento estava passando por uma situação difícil e não conseguiu atender o cliente da melhor forma, então você renova aí uma outra oportunidade para ele. Mas de uma certa maneira é aquilo que a gente sempre vê várias pessoas falando. E como eu comecei esse nosso bate-papo de hoje. Se você não tem ninguém para indicar, se você não tem parceiro, é como quando nós vamos ao médico e o médico te fala: você precisa fazer tal coisa, mas eu não sei quem faz isso. Então é um pouco frustrante. As parcerias, elas ampliam a nossa possibilidade de atuação. Agora, para isso acontecer, você tem que ter essa abertura de coração. E um último ponto que eu acho importante é perceber que quando você estabelece uma parceria, você está perdendo, entre aspas. Você está abrindo mão de um cliente que você poderia atender para que o seu parceiro possa estar com você naquele trabalho. Mas é só assim que as coisas elas vão funcionar de uma boa maneira. Se você não abre mão do seu cliente para o seu parceiro, se você não possibilita que o seu parceiro ele possa atuar naquela pessoa que chegou até você, essa parceria ela não vai ter uma liga. É como quando você está trabalhando sozinho e monta uma sociedade. Quando você monta uma sociedade, naturalmente você vai ter que abrir mão de certa clientela para que o seu sócio tenha com que trabalhar. Então aqui acontece a mesma coisa. Quando você tem um parceiro, você vai abrir mão um pouco, de clientes que chegam até você para que o seu parceiro tenha um local de trabalho.
especialmente se você é o advogado mais experiente da relação. Mas essa abertura, essa generosidade é o que também vai potencializar a sua advocacia. Porque imagina o quanto que aquela pessoa que você ajudou na parceria, ela se sente grata e o quanto que depois ela sempre vai se lembrar de você também. E quando um novo cliente chegar até ela, a chance que tem de ela indicar para você é muito maior. O fato é que para trabalharmos juntos a gente vai ter que ceder um pouco, a gente vai ter que abrir mão um pouco desses nossos ganhos individuais. Mas a gente abre a mão agora para lá na frente nós termos um ganho muito maior. E eu acredito que realmente para que a gente possa ter essa vida longa dentro da nossa profissão, dentro do nosso negócio, a gente tem que abrir o nosso coração para fazer parcerias com várias pessoas. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Pedro. Bem, queridos, isso era o que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre parcerias. Então já tive várias experiências de parceria, muitas deram errado, outras deram certo. E até hoje é assim. Alguns casos eu passo para o advogado, eu vejo que a parceria não dá certo, aí eu revejo, procuro outro advogado e assim a gente vai caminhando, porque ninguém tem 100% da consciência de tudo que acontece. Nosso aprendizado é sempre baseado em grande medida na nossa própria experiência. Certinho? Então foi uma honra tê-los aqui hoje. Lembrando que essa nossa live ela fica salva no feed. Então se você tiver alguma dúvida, se quiser fazer algum comentário, só deixar. Lembrando também que você pode compartilhar essa live com algum amigo seu que possa achar interessante. Aí basta ir no aviãozinho. E para aqueles que querem aí receber dicas práticas da advocacia todos os dias, lembre-se de correr na bio aqui da página e pegar o link do grupo do Telegram, que aí lá todos os dias a gente fala um pouquinho sobre advocacia na prática e também tira dúvidas a respeito de questões que estão nos acontecendo. Foi muito bom tê-los aqui hoje, uma ótima semana para vocês e nos vemos segunda que vem. Se alguém quiser fazer também alguma sugestão de tema para a nossa live da próxima segunda, fiquem à vontade. Um bom dia e até a próxima!